Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Este podcast é um oferecimento da funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997122543. Olá, estamos aqui hoje com um convidado especial. Vamos contar mais uma história aqui no Almoxarifado de Crimes. Hoje nós vamos contar a história de um crime que marcou a cidade, né? Lá nos anos, acho que 70. Final de 60 e final de 60, isso, início de 70. Que é a história, né, do advogado, né, criminalista que ficou muito famosa, o Matias Nagelstein. E hoje eu tô com o filho dele, o Gustavo, também advogado criminalista, e vai nos contar um pouquinho. Queremos conhecer essa pessoa que foi o teu pai e contar um pouquinho também da história jurídica, né, deste crime que aconteceu e que marcou tanto a nossa cidade, né? E é um prazer te ter aqui. Tudo bem? Tudo bem, Rochelle. Te agradeço, um prazer enorme poder estar aqui contigo. Não sei se tu sabe, mas eu sou natural aqui de Bagé, né? Todos os filhos do Matias são naturais aqui de Bagé. De Bagé. Eu nasci em 79 aqui em Bagé e nós saímos em 86, porque o pai já nesse período ele estava com vinculação política e na época, Rochelle, o Colares, que era daqui também de Bagé, né? Que foi amigo do pai, fez política com o pai aqui na infância. O Colares ele ganhou para prefeito lá em Porto Alegre e ele levou o pai para ocupar um cargo lá de procurador-geral do município. Ah, que legal. Então nós nos mudamos. Embora eu tenha nascido aqui, eu acabei crescendo em Porto Alegre. Mas eu tenho uma ligação muito grande com Bagé, porque o pai, embora tenha saído daqui, ele era um apaixonado por Bagé e o sonho dele sempre foi poder voltar a morar em Bagé. Ah, que legal. Que infelizmente não conseguiu se concretizar por conta do trabalho e família. E mais adiante eu te conto lá também que o pai foi acometido de uma doença, né, de Alzheimer, que foi uma doença assim que pega a gente todos desprevenidos, a gente não estava esperando. E acabou que ele não conseguiu concretizar esse sonho dele de voltar a morar em Bagé, que era uma cidade que ele tinha muito carinho. Amava Bagé e os amigos dele, né, aqui de Bagé. E tu te tornou criminalista por causa dele, dessa paixão. Com certeza. O pai, todos os filhos homens, né, nós somos 3 homens e 2 mulheres. E os 3 homens viraram advogados. Mas o único que ficou com essa veia da advocacia criminal fui eu. O Walter, que é o mais velho, ele quando começou a advocacia, ele foi para esse lado da advocacia criminal, mas ao longo dos anos ele foi puxar uma outra veia do pai, que era da política. Política, verdade. Então o Walter foi para esse lado político. Depois tem o Paulo, que é o do meio, que foi para a advocacia tributária. E o Paulo é o que menos tem vínculo aqui com Bagé, embora goste muito, mas acaba que pela profissão dele ele não se liga muito com a cidade. Não vem muito. Tu vem bastante a Bagé? Eu venho bastante, tenho clientela aqui, graças a Deus. Ai, que legal. E é engraçado, eu sempre falo isso, Rochelle, porque as minhas amizades de Bagé, na verdade, não são as amizades que eu fiz quando criança, porque eu saí muito cedo. Sim. Então, são os amigos do meu pai que hoje eu reencontro aqui em Bagé. Que são teus amigos, acabam sendo os meus amigos. Então, é um pessoal, assim, de mais idade, mas que eu venho pra cá e acabo encontrando eles e acabei ficando amigo
dos filhos dos amigos do pai. Sim. E já depois de uma certa idade, não é uma amizade que eu desenvolvi assim quando criança, né? Sim, foi com o tempo, né? Com e o até tempo. por conhecer também, né? Claro. E aí, então, a tua mãe e o teu pai, eles eram daqui, Eram moravam daqui. aqui, trabalhavam. Inclusive, eu acho que o Matias se formou aqui em Bagé. O Matias se formou aqui em Bagé. A mãe sempre foi dona de casa, né? Como eu te disse, nós éramos 5 filhos. Na época do fato, né, do processo do pai, que é o objetivo principal Sim. aqui do que a gente vai falar, eu não era nascido. O único nascido era o Walter e a Rossana, que é a minha irmã mais velha. A Rossana, ela morava em Porto Alegre, porque ela é filha do primeiro casamento do meu pai. Entendi. E o Walter tinha menos de 2 anos na época desse fato. Era bebê. O Walter, se eu não me engano, ele é de 69 e esse fato aconteceu em 70 ou 71. 71. E já ingressando nos fatos, né? Sim. O doutor Décio Laorgue, que é nosso conterrâneo aqui, teve aqui esses tempos Sim. e gravou, né? E eu até estava assistindo a história que ele contou. Sim. E eu abordo a história de uma forma um pouco diferente, porque num primeiro momento, quando eu recebia a história do pai, eu recebia pela parte da família, pela parte da mãe. Então ela me foi contada uma história não jurídica. Sim. Uma história que envolvia dos fatos, né? Sentimentos, o que a mãe passou nesse período, esse período que a mãe ficou frequentando presídio. Sim, ele ficou preso. Até, inclusive, o Décio falou que quando ele esteve preso, na época não tinha, assim, a pessoa já ia presa na hora, no que sabiam, e não tinham habeas corpus, nada. Até botaram ele numa cela, no presídio. O presídio era ali na frente dos bombeiros, na Barão do Triunfo. Sim. Ainda. Deixa eu te dizer, tem uma lei que já é, eu acho que é uma lei de 86, que trouxe a questão da presunção de inocência no Brasil, que até então não tinha. Tu cometia um crime e tu ficava preso, aguardava o julgamento preso, né? É. Então, eu vou começar lá do início, tá, Rochelle? Sim. Qual é a história que eu conheço? O pai, ele já estava fazendo política aqui em Bagé. Isso. Eu acho que ele estava ali em torno de 30 anos de idade. E ele já era um expoente político aqui em Bagé. Eu me lembro que a mãe sempre me falou, e o pai também me contou muito essa história, que ele foi o vereador mais votado, mais novo da história de Bagé. Então ele já tinha uma projeção política muito forte. E nós vivíamos aqui no período militar, né? Da ditadura. Sim, da ditadura. 60, 70, enfim. E então, dentro do partido, os partidos eram Arena e MDB. E o pai era representante do MDB. E nesse período, o pai ele foi eleito internamente no partido como o diretor do partido. Tá. Então, existia uma disputa interna no partido de quem seria o presidente ou o diretor, enfim, não vou saber qual é a nomenclatura certa do cargo, mas era como se fosse o presidente do partido. E tinha este grupo que era contrário ao pai, antagônico, mas que eram do mesmo partido. Que era do coronel Jackson. O desafeto esse, né? Então já tinha aquela rivalidade, aquela rixa interna dentro do partido. E por conta deles serem pessoas já mais velhas, eles viam o pai como uma ameaça. Porque era jovem. O que esse guri novo tá querendo coordenar o partido aqui na cidade? O pai, então, fazendo essa política interna dentro do partido e sendo vereador, determinado dia o pai acorda e tá aqui no jornal de Bagé, eu não vou me lembrar se era o Correio do Sul, eu acho, na época. Mas eu tenho o processo no escritório, então lá no processo tem toda a história. Eu já folhei aquele processo de trás para frente várias vezes, é bem bonito de ver. E tem a reportagem, essa matéria, que seria uma matéria paga pelo coronel. Isso. Que ele publicou então no Correio. E nessa matéria que foi o estopim de tudo, que nessa matéria ele ofendia o pai
e principalmente ofendia o pai em duas questões que o pai valorizava muito, que era a honra do pai e da mãe dele, porque eu não sei se tu sabe, a minha avó, né, a mãe do meu pai, era negra e que com muita dificuldade conseguiu formar o meu pai, fazer com que ele fosse uma pessoa influente naquela época, sabe? Com muita dificuldade. Muito preconceito, era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de recurso e com todo o preconceito que existe, ela naquela época conseguiu fazer com que o pai se formasse e alcançasse esses cargos políticos. E o meu avô, por sua vez, ele era um refugiado de guerra vindo da Polônia entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque nós somos judeus. Então a gente tinha, assim, essa história do preconceito muito enraizada, muito forte na nossa família, porque a minha avó negra e o meu avô judeu. Judeu, nossa. E o meu pai sempre deu muito valor para isso, porque ele via a dificuldade que os meus avós tinham para conseguir propiciar para ele essas oportunidades de estudo. Conseguir qualquer coisa, né? Tudo mais difícil. Então, determinado dia o pai acorda e olha essa notícia no jornal, enfim, os amigos comentando com ele. E essa notícia era assim, o que esse filho de negro com judeu tá querendo aqui na cidade? Porque é um guri, um guri novo e tá querendo dominar a cidade e não vai ter espaço para ele. Era uma matéria mais ou menos assim, com ofensas com relação à raça, né? Raça e cor. Daí o pai vai para a tribuna da Câmara de Vereadores, na época ele já era vereador, e ele pega e fala lá na tribuna da Câmara de Vereadores, olha... ele chegou a fazer na tribuna, ele falou sobre isso. Ele contesta, né, isso e fala, olha, o dia que eu encontrar esse coronel, ou ele ou eu, vamos morrer, porque eu não aceito. E na época, e principalmente aqui em Bagé, né, Rochelle? Sim. Tem muito essa questão da honra, né? Da honra, antigamente, no direito, também tinha esse instituto da legítima defesa da honra, que hoje em dia foi afastada, mas antigamente existia. Então, tu poderia defender a tua honra, né? Sim. E foi exatamente nesse sentido que o pai, então, vai na Câmara de Vereadores lá e faz esse discurso aflamado, dizendo, o dia que eu encontrar esse desafeto meu, é bom que ele esteja preparado, porque eu ou ele vamos morrer. E o pai, a partir daí, Bagé, tu sabe muito bem, naquela década de 60, 70, ninguém leva desaforo para casa. Com certeza. O pai começou a andar armado, e um dia aqui na 7, tu deve saber mais ou menos ali. Sim, ali perto da Graziotin, que acho que era um cinema o Capitólio, né? Eu não cheguei a pegar esse período do cinema, não, né? eu também mas não. Eu só sabia da história, que foi ali na frente, inclusive, acho que o Correio do Sul ficava mais perto ali também, no centro, não sei bem aonde. E o coronel estava, eu acho, novamente no jornal que ele queria responder novamente. Sim, Pelo que eu sei da situação. Eu digo assim, né, Rochelle, que ao longo dos anos, as histórias, alguns detalhes se perdem ou até se criam ou se transformam, né? É verdade. Porque a história é assim, é como um livro. Enfim, eu leio um livro, quando eu vou contar o livro, talvez quando eu vá contar a história já não seja mais a mesma. Já é diferente. É o que a gente fala do telefone sem fio, né? A história vai mudando. Cada um vai passando. E naquela época não tinha a internet que guarda as coisas hoje, né? Pra gente procurar. E aí eu sei o que eu sei do crime, tá? Da história do crime que aconteceu. Foi ali onde é a Graziotin hoje, onde é a loja. Eles estavam na frente e que eles teriam se encontrado. E aí uma discussão e ele acabou atirando no Coronel Jackson. O pai estava armado e naquele primeiro momento, olha só as circunstâncias da vida, né? O pai chega em casa e conta para a mãe, ele estava armado. Tá. Né? Porque o pai efetuou os disparos. E foi para casa. E ele chega em casa e ele fala para a mãe, Helenara, fiz uma burrada, mas não tinha como ser diferente, ou era ele ou era eu. Eu liguei já pro delegado, porque o pai já era advogado criminalista na época, cidade pequena. E já era vereador também. Vereador, conhecia o trâmite aqui da cidade, o delegado. Ligou pro delegado e falou pro delegado, olha, aconteceu isso, eu vou me apresentar. Nesse meio tempo, Rochelle,
Os amigos do pai, então, entram em ação, né? E começam até para dar uma atenção para minha mãe, que na época era uma menina nova, com menos de 25 anos, se eu não me engano, com um bebê de colo, que é o meu irmão mais velho, o Walter, e o pai indo para a delegacia para ser preso, e ela ficou desamparada. Então aparece nessa história os personagens que eu estava te dizendo antes, Sim. que eram os amigos do pai, que é o Dr. José Carlos Teixeira Jorges, né, que é o tio Juca, que depois vira desembargador em Porto Alegre, o Cláudio Deibler, né, que também era advogado, o Cláudio não, acho que é o Jorge, que é o pai do Cláudio Deibler. O Jorge, que era advogado, e começa a aparecer esses personagens que foram aqueles que ajudaram o pai nesse processo todo, né? Seja como advogado, seja como amigo. Ou até orientando, né? Dando uma assistência para a mãe, né? Então o pai chega em casa, fala para a mãe, já vai para a delegacia, e a mãe sai de casa, porque na época, como o coronel era uma pessoa influente na cidade, né? Porque nós vivíamos num período militar e ele, como coronel, nós tínhamos muito medo que houvesse uma retaliação. Sim. Então o pai pediu para a mãe, olha, tu sai de casa, tu vai para casa da tua mãe, né, a minha avó, a Amélia. Então a mãe saiu de casa para se proteger e ficou morando na casa da minha avó, para que não houvesse isso de alguém da família, enfim, algum amigo do coronel fosse fazer alguma retaliação. Então o pai vai preso, o Rochelle fica, se eu não me engano, num período assim de 2 anos e 6 meses preso. Né? E era um local bem complicado, né? A história que eu sei, né, Rochelle, é que num primeiro momento ele vai para dentro do quartel, porque o pai, ele, não sei se na época já tinha a questão da cela especial por ter curso superior, acho que tinha. E daí, como não tinha cela especial no presídio, o pai vai então pro quartel. Só que o quartel seria, em tese, vinculado ao coronel. Então não era um lugar seguro para ele. Ele fica um período dentro do quartel, quando determinado dia um sargento amigo dele assopra para ele, para a família, fala, olha, Matias, aqui não é um lugar apropriado para ti. Melhor ir pro presídio. Porque se comenta muito aqui que podem fazer alguma coisa para ti, podem envenenar tua comida, estão planejando alguma coisa aqui dentro para ti que não vai ser bom para ti. É melhor tu sair daqui. O pai faz uma carta de próprio punho. Na época, como o pai já fazia política, sim, e aqui em Bagé sempre nós tivemos expoentes políticos, o pai encaminha uma carta, se eu não me engano, era para algum amigo dele que era, se eu não me engano, era o Simval Guazelli, que foi governador do estado depois. Sim. E essa carta chega lá em Porto Alegre para o governador do estado, que determina, então, que dentro do presídio aqui de Bagé, construa uma cela especial para o pai. Isso mesmo. Inclusive, até fizeram a cela, e aí na cela, na época, por ser muito frio, eles colocaram parquet na cela, assim. Isso depois ficou anos até depois esse local ficou usando, eles usavam até para colocar armamento depois. Tem ainda, eu acho que no prédio, nem é no presídio atual, né? Era onde agora, depois foi mercado público, que é bem na esquina dos bombeiros ali. Era bem quase no centro da cidade. Sim. Depois que foi mudado lá mais para daí o pai passa esses 2 anos e pouco dentro do presídio, né? A mãe frequentando o presídio, enfim, para levar alimento, levar alimentação e tal. E o pai com esses amigos podendo frequentar o presídio porque ele precisava fazer a defesa dele, né? Porque daí, no decorrer disso... Mas a ideia de início não era ele se defender no julgamento, não né? Eu acho que era o Jorge Deibler ia defender ele. É que assim, ó, o que a mãe me conta, né, mais recente, assim, é que o Jorge Deibler, ele era um advogado que ele era processualista. Ou seja, ele se preocupava com o processo, mas que ele não tinha a experiência da fala. Do tribunal mesmo. Do tribunal, enfim, da oratória. Então, que o pai tinha combinado com o Jorge, que o Jorge faria o processo
e que o pai faria a oratória, né, a fala entendi. no júri. Daí eu não sei se tu sabe que, né, que esse júri aconteceu por 2 oportunidades. Sim. E foi ali onde é a biblioteca pública hoje, que era o fórum. Que era o fórum. Inclusive, a reportagem na época de outros órgãos de imprensa, até a 0 Hora, e tudo. Isso eu li nos livros e nas coisas que eu pesquisei, nas reportagens antigas, que ficaram, inclusive, os repórteres subiam em cima de árvores e de lugares para conseguir acessar, porque não conseguiam nem entrar mais de tanta gente que tinha. Porque foi um júri uma repercussão na região toda, na verdade. No estado, né? No estado inclusive, todo, né? Todo mundo falava. E olha só, o pai, nesse período que ele ficou preso, começa a se formar o processo, né, Rochelle? E a arma que o coronel tinha, até então não aparece. Essa arma sumiu. Ele estava armado também. Ele estava armado momento também. do crime. Como ele tinha essa relação militar, né? Se falava na época que teria a polícia ou a perícia suprimido a arma para não caracterizar essa legítima defesa. Nossa. E daí o pai já estava preso lá 1 ano e pouco, o processo já estava correndo, e um determinado dia um amigo disse que uma pessoa teria entrado em contato e que teria uma foto, que era uma foto na qual o coronel aparecia deitado no chão, mas com a arma aparente. E que depois que a perícia chegou no local, essa arma sumiu. Mas que essa pessoa teria a foto com a arma. Então essa foto aparece assim no decorrer do processo. Essa foto não era uma foto que logo de início apareceu. Não, até porque na época as fotos não eram uma coisa tão comum, né? Como e isso, na verdade, foi uma coisa que mudou bastante o processo, porque num primeiro momento, se não tem a arma, não tem a caracterização da legítima defesa. Né? Então sempre foi a tecla que o pai bateu na defesa dele, que era a legítima defesa da honra e a legítima defesa própria, né, da vida. Né? Então, depois, no decorrer do processo, foi quando surgiu essa arma no processo. E que foi uma festa muito grande que eles fizeram, né? Esse grupo, essa equipe que o pai montou de defesa, porque aquilo ali mudava... de peso, né? Olha, imagina com o Juca, com o Jorge Deibler. Nossa, era bastante gente. E daí o pai me contava, né, que num primeiro período assim que ele ficou preso, ele entra dentro do presídio e era um ambiente que, ele não estava acostumado, né, e ele ficava com muito medo, ficava preso na cela dele, enfim, não queria conviver muito. E ao longo dos meses, ele começou a se dar conta que ele tinha uma possibilidade de advogar para aqueles presos que estavam lá dentro e que não tinham advogado. E que então, ao longo dos meses, ele começou a fazer relação por conta disso, que ele começou, olha, qual é a tua situação, qual é o teu caso? Posso ajudar, claro. Eu posso te ajudar. E que quando as pessoas começaram a ver que ele era uma esperança para a liberdade daqueles presos, ele começou a ser protegido dentro do presídio. Nossa. Então ele me contava assim que quando ele queria transitar por dentro do presídio, esses presos que ele já tinha auxiliado, que ele já tinha ajudado, faziam uma espécie de corredor assim de segurança para ele poder transitar dentro do presídio. Nossa. Então ele virou assim uma figura da esperança para esses presos dentro do presídio, né? Até por ser advogado criminalista, né? Tinha aquela... E esse período foi passando, enfim. E depois chega o dia do julgamento do pai, né? Durou bastante tempo. Bastante tempo. E daí tem algumas circunstâncias, Rochelle, que eu infelizmente não vou saber, que eu até provoquei na mãe ontem isso, que ela não soube me falar. Que talvez até o Décio saiba o motivo da nulidade, porque teve o primeiro julgamento. Sim. Se eu não me engano, o pai ganhou de 4-3, né, que foi um voto. E esse julgamento foi anulado. E eu não sei quais são as circunstâncias, porquê essa anulação desse julgamento. E depois teve o segundo julgamento, que daí o pai ganhou por 6-1, se eu não me engano. Daí o resultado foi mais amplo, né? Sim. E em ambos os julgamentos,
a tese de defesa foi a legítima defesa da honra e a legítima defesa própria da vida. Da vida. Né? Porque surgiu essa circunstância da arma, né? E essa circunstância da honra dos familiares dele que tinham sido ofendidos nessa matéria jornalística. Né? Uhum. Rogério, a vida inteira, né? Depois o pai, a gente vai para Porto Alegre, o pai fez depois, resolvido isso na vida dele, né? Sim, ele foi absolvido por legítima defesa, né? Ele sempre me falou o seguinte, Rogério, que quando não ele estava preso... Não era absolvido o termo? Ou foi anulado? Não, era absolvido. Foi absolvido, né? Ele sempre me disse o seguinte, que nesses 2 anos e pouco que ele ficou no presídio, ele tinha certeza que a vida dele tinha acabado. Né? Porque ele achou que sairia do presídio com aquele estigma de assassino, presidiário, enfim. E que quando ele sai, ele não acreditou que 6 meses depois, na porta do escritório dele, aqui em Bagé, fazia fila. Porque aquilo que ele achava que iria queimar a imagem dele, foi o contrário, foi o que trouxe para ele uma projeção de um grande advogado criminalista que teria feito a sua própria defesa. Sim, até hoje ele é lembrado assim, né? Mas dentro do presídio ele não conseguia vislumbrar isso, entende? Foi uma situação que aconteceu ao natural depois que ele resolveu esse problema. Daí ele começa a fazer a advocacia dele de novo aqui em Bagé e ganha projeção de novo na advocacia, continua... Paralelo à advocacia, ele continua na política. Né? O pai foi candidato a deputado aqui para o Bagé. Ele acompanhou muito o Colares, quando o Colares também foi para Porto Alegre. E como eu te disse antes, quando o Colares ganhou a prefeitura, o pai acompanhou o Colares, foi procurador do município. E então a vida do pai muda, né? Que a gente sai de Bagé e vai para Porto Alegre. E o pai, nesse período, levou toda a família. Foram todos para Porto Alegre. Foram todos para Porto Alegre. Daí o pai fica na prefeitura com Colares, naquele mandato do Colares de prefeito, que são 4 anos, né? Sim. Depois o Colares concorre para governador. Isso. Ganha o governo e o pai ocupou durante a metade desse período o cargo de chefe da Casa Civil. Que chefe da Casa Civil é como se fosse assim... o primeiro braço secretário, direito. É o braço direito. Né? O braço direito do governador. O pai, nesse período, ele ganhou também uma projeção muito grande que se sondava que ele fosse o novo governador. Né? Se falava muito isso internamente no partido. Claro, porque ele já tinha uma projeção. E na época, eu me lembro que o Colares... Eu não sei se tu vai te lembrar, teve aquela história do calendário rotativo. Calendário rotativo. Que aquilo manchou muito o governo do Colares. Então, que era da Neuza, inclusive. Da Neuza, exatamente. Esposa, E daí se falava muito que o Colares não teria mais condições de ser o governador. Então se sondava muito o pai, porque o pai sempre foi um cara muito político, muito bom de papo, muito gente fina, muito camarada, se dava com todo mundo. Até tem esse dom da oratória no salão do júri, Exatamente, se dava com todo mundo. Então a imprensa batia muito na tecla que o pai seria o novo governador. Só que o pai, internamente na família, ele não estava satisfeito com aquilo, porque o pai ele queria um pouco de descanso. Sim, ele não, já estava bem... Já estava cansado da política, enfim, porque nesse ambiente político, eu me lembro, o pai saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa meia-noite. Até hoje eu acho que é assim, né? E ele queria um pouco de descanso, enfim. E surge no meio do caminho um cargo de desembargador do Tribunal de Justiça Militar, que é um cargo indicado pelo governador. Né? O governador que pode indicar quem vai ser o desembargador quando abre ali uma vaga para desembargador. E o pai, então, viu aquela oportunidade de ser indicado pelo Colares e pediu para o Colares, olha, tu me desculpa, eu não quero mais ser chefe da Casa Civil, eu sou teu irmão, e se tu puder me dar essa oportunidade, eu quero ocupar esse cargo de desembargador. Militar ainda. Militar. Nossa. E eu acho essa história muito legal, Angélica, porque tu vê, né, a volta que a vida da gente dá e a volta que a vida do pai dá. E eu, como sou advogado criminalista, eu sempre conto a história do pai quando eu vou fazer a defesa de algum cliente meu. Porque... Tipo assim, para pedir para o jurado
para que vejam a pessoa com outros olhos, para ver como, às vezes, quando o jurado dá uma oportunidade para a pessoa, quando absolve a pessoa que está sendo acusada ali de um homicídio, que aquela pessoa pode ter uma vida diferente, aquela pessoa dando uma oportunidade para ela, a vida pode dar uma volta e ela, de um problema que ela teve na vida, uma coisa ela boa. pode ter uma vida próspera, né? Pode ter uma mudança total da vida. Então eu uso muito esse exemplo da história do pai, né? Que eu acho uma história muito bonita de uma superação que ele teve, de um problema que, no primeiro momento, ele viu que talvez ali a vida dele fosse terminar. Acabar. E que no final da vida ele tá lá como desembargador, que talvez seja um dos cargos jurídicos mais almejados por qualquer pessoa. Com certeza. E no final da vida dele, né, Rochelle? Quando o pai foi acometido do Alzheimer, aí ele ficou 10 anos com Alzheimer. Nossa. Né? Nos primeiros anos, assim, a doença não é muito perceptível, Sim. Tu consegue ainda conviver, te ocupar, as ocupações de trabalho, enfim. Ele comentava alguma coisa disso? Não. Algum arrependimento? Alguma vez ele chegou a falar, tipo, tinha uma tristeza com isso? Rochelle, tu sabe que não, porque ele batia muito nessa tecla da honra, né? Que ele não fez nada que não fosse... Que não fosse permitido, né? Tanto vou te dizer, que ele ficou muito conhecido lá em Porto Alegre, porque depois o pai virou professor da PUC, lá em Porto Alegre. E em todas as aulas dele, ele contava a história dele como um exemplo ali de um exemplo prático de alguma situação de legítima defesa. Legítima defesa. Então eu tenho amigos meus que estudaram com ele, que foram alunos dele, e todo mundo que foi aluno dele se lembra da história dele contando essa história aqui que a gente está conversando agora. Nossa! Então ele não tinha vergonha de contar. Ele não tinha orgulho. Né? Tá. Não é uma coisa que ele falasse, que se orgulhasse que ele se orgulhasse. Ter matado uma pessoa. Exatamente, claro. Mas é uma circunstância que aconteceu na vida dele, que ele não tinha vergonha e que ele tinha feito aquilo como última alternativa para defender a vida dele e a imagem dos pais dele. Dos pais dele que tinham já sofrido, né? E já tinham sofrido esse preconceito. Então, assim, eu te repito, não era uma coisa que ele tinha orgulho, mas não era algo que ele tinha vergonha, tanto é que ele contava em todas as aulas que ele dava aula de direito penal lá na PUC. Então ele contava bastante e aquilo impressionava bastante a gurizada, assim, dos alunos dele, né? Amigos meus que depois, a história do teu pai. E depois o pai escreveu livro, tem artigos sobre essa história, né? Que legal, que legal. Eu até, quando eu fiz o primeiro caso desse fato com o Décio, com o advogado, eu comentei com ele, eu li um livro, né, do Lemezec, que fala sobre esse fato que aconteceu, porque marcou por ser na avenida principal de Bagé, onde todo mundo se encontra, né, na luz do dia, porque foi próximo ao meio-dia, eu acho. E depois o júri dele foi uma coisa assim, que as pessoas todas achavam que não tinha como ele se livrar, porque era um crime que todo mundo tinha visto. E ele realmente conseguiu se defender e provar que foi legítima defesa. Exatamente. Né? E isso eu acho que é um grande sucesso, feito. Um grande feito para um advogado de defesa, né? Porque para conseguir ele mesmo se defender, né? E tu sabe que eu até hoje, né, quando eu vou dar palestra, enfim, quando eu vou falar alguma coisa, porque eu tenho muito orgulho de falar dele, né? E eu conto essa história, que da mesma forma que ele me dizia que não tinha vergonha, eu também não tenho por que ter vergonha, porque eu, como advogado, principalmente, sei que ele foi absolvido, e como absolvido ele é inocente. Então, não tem por que ficar com qualquer tipo de constrangimento, vergonha de contar essa história. Então eu conto muito essa história. E hoje em dia chama muita atenção dessa gurizada mais nova, assim, que tá em faculdade, né? Porque é uma história diferente. Hoje em dia, as pessoas, quando estudam direito, elas imaginam assim o seu cliente como sendo aquele bandido, criminoso. E antigamente era um outro tipo de crime, né? A criminalidade não era tão grande, tão violenta. Hoje tem muita facção, tem muitas outras coisas. Então, né? As circunstâncias dos crimes antigamente eram diferentes, né? Hoje que a violência, assim, a criminalidade tomou conta, né? É verdade, é diferente. Então é legal contar para essa gurizada mais nova
como é que são as circunstâncias mais antigas, né? Como é que eram os fatos mais antigos. Não, e como eles podem, né, ter argumentos até para defender o cliente, né? Porque muitas vezes, né, a gente sempre, eu no jornalismo, como a gente sempre trabalha com a verdade, eu sempre digo isso, né? No direito tem muita brecha, tem muita interpretação, claro. Né, das leis e de tudo. Mas eu acompanho muito o júri aqui em Bagé, eu sempre acompanho, né, o júri popular, porque é sempre um crime de tentativa de homicídio ou homicídio. Então, acaba que tu acaba vendo várias histórias ali. E muitas vezes, o advogado de defesa podia ter se preparado, assim, mais um pouco, que talvez conseguiria uma absolvição, claro, sabe? Claro. A gente vê ali muitos casos. E tu sabe, Rochelle, que depois, né, nós filhos estudamos direito e eu comecei a acompanhar o pai. E eu, desde os 16, 17 anos, comecei a acompanhar o pai nos júris que ele fazia no interior. Vinha para Bagé, e Dom Pedrito, e Livramento, e andando o estado todo com o pai, acompanhando ele. Num primeiro momento, eu acompanhava ele ali como estagiário e ficava sentado, olhando, dirigia o carro, carregava a pasta, carregava o processo, mas não participava. E com o tempo, fui estudando, e teve uma circunstância que me chamou muito a atenção, né? Que nós fomos um dia fazer um processo em Dom Pedrito. E eu perguntei pro pai assim, pai, fui conversando com ele, né? Qual é o nome do réu? E ele assim, desligar meu celular. Ele, meu filho, eu não me lembro. E eu, papai, mas o júri é amanhã, como é que tu não te lembra? E ele olha para mim e diz assim, meu filho, depois que eu fiz o meu júri, nenhum outro júri me assusta. Então eu chego lá amanhã, eu dou uma lida nesse processo. Já sabe. E Rochelle, ele falava com uma elegância, com uma educação e com uma imponência na fala dele, que era impressionante, assim, que todos os júris que eu assistia dele, eu ficava impressionado com a capacidade de oratória dele. Nossa. Ao ponto de ver jurados chorar. Coisa que hoje em dia a gente assiste júri por tudo e tu não vê um jurado se emocionar, né? E eu me lembro que eu vi, assim, do pai emocionar muito o jurado, promotor ver que não tinha como fazer a acusação, porque a oratória do pai era tão contundente que o promotor via que tinha perdido o júri. Então era isso, para ele era uma coisa tão simples, como ele já tinha feito o próprio júri, o júri dele, qualquer outro júri para ele era uma coisa simples. Era uma coisa mais tranquila. E eu sempre pensava assim, quando é que vai chegar isso para mim? Porque eu, quando acompanhava ele, eu ficava nervoso sem participar do júri, só ali de carregar a pasta, de dirigir o carro, eu ficava assim, mas eu tô nervoso, como é que ele não tá nervoso, né? E com o tempo, aquele nervosismo meu foi diminuindo, foi diminuindo. Mas eu tinha um nervosismo ainda e eu ficava assim, eu já lá com 24, 25 anos, eu ficava me perguntando, quando é que eu vou fazer o meu primeiro? Né? Porque eu acompanhava ele e ele falava assim, meu filho, tu lê o processo, tu faz um resumo para mim, tu conversa comigo, mas o júri quem vai fazer sou eu. Quando eu comecei a chegar perto do final da faculdade, ele começou a me preparar. Gustavo, tu tem que te dar conta que daqui um pouco vai ser o teu momento de estrear. E depois me formei e foi passando 1 ano, 2 anos, e eu sempre com aquilo na cabeça, né? Olha, vai chegar um dia, ele vai me olhar e vai falar. Vai falar para te fazer. E dito e feito. Me lembro que a gente estava lá em Porto Alegre fazendo um júri, e ele olhou para mim e falou assim, agora é contigo. E me deu um nervosismo, aquilo, um nervosismo, assim, eu não sabia. Eu me lembro que eu abri um livro, primeiro júri que eu fiz. Eu abri um livro e eu li durante meia hora um livro. E eu fiquei assim, daí eu olhei pra ele e falei assim, pai, foi muito mal. E ele falou, não, meu filho, foi ótimo. É assim, tu tem que estrear. Antes de fazer os júris que eu fiz, eu tinha o mesmo nervosismo que tu tem agora. Tu tem que fazer o primeiro, quando tu fizer o primeiro, tu vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto. E vai passando. Até que vai chegar um dia que tu não vai ter mais nervosismo. E dito e feito, né? Com o tempo, aquilo foi... Óbvio que eu tinha sempre no meu lado a figura dele, que ia me dando aquele suporte, né, Rochelle? Porque quando eu comecei ali com 25, 26 anos... ele estava sempre do meu lado e quando eu começava a falar e vinha o promotor
querer debater comigo, ele interferia como uma espécie de proteção, assim, para mim, né? Me protegia. Até que aquilo foi ao natural foi indo. E teve um momento que eu estava ali com os meus 30 anos, Rochelle, que eu não era nem um advogado mais muito inexperiente, mas eu também não tinha grandes experiências, né? E eu tinha ele do lado, mas de uma hora para outra o pai adoeceu. E aí tu teve que E daí eu encarar. tive que... Eu me lembro direitinho que a gente tinha, assim, uma clientela bem grande no escritório e que determinado dia o médico chamou a família e disse, olha, eu acho que seria bom vocês afastarem o pai de vocês da profissão, porque ele está começando a ter alguns vacilos que pode comprometer a atividade dele. Ah, sim. E quando o médico me disse isso, né, para mim, principalmente, que era o filho que acompanhava ele na advocacia, sempre. Foi um baque muito grande, mas também foi uma virada de chave para mim. Porque eu peguei e comecei a ligar para todos os clientes do pai e disse, olha, eu sei que tu fizesse o contrato com o Dr. Matias, que é um figurão da advocacia, mas eu quero te dizer que o nosso escritório aqui da família, ele está disposto a honrar o contrato. Se tu quiseres continuar conosco, eu fico muito feliz e vou continuar honrando o contrato, mas se tu quiser procurar uma outra pessoa, tu também fica à vontade. Grande parte dos clientes confiaram e deixaram os seus processos lá. Da mesma forma, assim, eu fiquei muito nervoso com essa mudança, mas aquilo também me trouxe uma força, uma coragem de saber que a partir dali eu teria que fazer as vezes do meu pai ter que enfrentar aquela circunstância. Sim, né? Com certeza. E aquilo ali me deu muita força porque eu pensava o seguinte, o meu pai superou uma circunstância muito pior, né? Que foi isso de ficar preso e passado ter que por tudo isso, passar por julgamento, ser absolvido e dar a volta por cima. Eu também tenho força para isso, né? Então eu tive esse gatilho assim de conseguir dar a volta por cima e graças a Deus, Rochelle, eu com tudo que o meu pai me passou, né? Com toda a história que ele me passou, com todas as mensagens que ele me passou, os ensinamentos que ele me passou, eu consegui hoje fazer minha carreira e estou trilhando aí uma carreira bacana. A gente não tinha falado e nem é objeto disso. Verdade. Mas eu fiz o júri da Kiss, né, da Boate Kiss lá de Santa Maria. E alguns júris aqui da região também. Então, graças a Deus, com tudo que ele me transferiu, eu estou conseguindo trilhar minha carreira e a minha vida. Ah, mas também com esse exemplo, né? Exatamente. Não tem como ser diferente. A bagagem que ele me entregou, né, é diferente. Eu digo assim que, além da faculdade, essa transferência de conhecimento que eu tive prática, né? de casa, né? Porque em casa, né? Porque na minha casa era o seguinte, sentava eu, meu pai e meus 2 irmãos, o assunto era direito. Com certeza. Então sempre foi direito, né? Então isso que ele me transferiu, essas mensagens que ele me passou, essa força que ele demonstrou sempre em casa, graças a Deus eu consegui absorver bastante disso e consegui tocar minha vida, porque as pessoas pensam assim, mas ele é o filho do Matias, é fácil. Mas não, eu tive assim, abruptamente eu tive essa ruptura, né, de quando eu tinha 30 anos, que ainda é um jovem advogado, né, o meu pai não existia mais. Embora eu tivesse o escritório ali da família, mas eu tive que tocar a advocacia sozinho, né. Óbvio que ajuda, mas também não é uma coisa que eu possa dizer assim, eu sou filho do Matias e a vida vai andar sozinha por eu ser filho do Matias. Não. Aos 30 anos eu não tinha mais o Matias, Teve que seguir também a tua trajetória, Tive que seguir minha trajetória, com certeza. Ai, mas foi um prazer te receber aqui, Obrigado. Muito legal, muito bom conhecer todo esse lado da família, dos fatos e tudo. Olha, muito legal mesmo. Obrigado, Podemos marcar um outro aí, conversar sobre o da Boate Kiss, sobre outros também. Tem outro júri aqui de Dom Pedrito também, que é a história dos gremistas que assassinaram um colorado numa briga, não sei se tu te lembra. Não. Que é aqui da região também, que é um caso rumoroso. É bom de contar. Da Boate Kiss, estou à disposição. Um prazer falar contigo. Muito obrigada. Obrigado.
Este podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997 12 25 43.